Olá, estamos começando mais um programa Opinião Cidade aqui pela TV da Cidade. Que bom que você está aí, obrigada por sua companhia. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu tenho certeza que interessa a você. Se você não tem esse problema, que bom, de graças a Deus. Agora, não fique animado. Quando eu fiz a minha primeira consulta, eu falei, doutor, eu tô com esse probleminha. A primeira coisa que ele me perguntou, quantos anos você tem? E eu já tinha mais de 40. Virou e falou assim, não se preocupa, todo mundo que passa dos 40 tem. Problema de visão. Nós estamos recebendo com muito prazer o Dr. Jorge Dias e o Dr. Guilherme Fávaro. São dois grandes e referência aqui em São José do Rio Preto, por toda a região, país, oftalmologistas. Eles são do Hospital do Olho de São José do Rio Preto e é sobre esse assunto que nós vamos falar aqui no Opinião Cidade. Obrigada por vocês aceitarem o convite aqui do Opinião Cidade. Obrigada, doutor Jorge. Obrigado, Marisa. É um prazer estar aqui no programa de vocês. A TV Cidade tem um trabalho muito bonito em São José do Rio Preto, trazendo esses assuntos do cotidiano e desmistificando, situações que muitas vezes os pacientes imaginam que sejam muito complicadas de corrigir e hoje com tecnologia e capacitação a gente consegue transformar a vida das pessoas. Doutor Guilherme, muito obrigada. Obrigado também pela oportunidade. Vamos conversar sobre essas doenças aí que a gente pode prevenir, das doenças oftalmológicas, os exames de rotina, são muito importantes para a gente poder ter uma visão boa a vida toda. Que bom. Daqui a pouquinho a gente conversa. Vamos começar o programa, como sempre, dando as manchetes aqui do dia. Nós estamos recebendo o Diário da Região. Está aqui a manchete de hoje. Câmara, hoje é terça-feira, tem sessão da Câmara. A Câmara vota 3 novos pedidos para investigar a conduta de vereadores. E aqui embaixo, sexo nas escolas. Eu vou precisar do meu óculos para ler aqui. Denúncias são contra Celso Peixão, do PSB, acusado de abrir o portão da garagem da Câmara e jogar a guarda municipal para cima de manifestantes. E Fábio Marcondes, vereador do PR, que deu um tapa no rosto de um adolescente há 15 dias. São necessários 9 votos favoráveis para a abertura das comissões processantes contra os 2 vereadores. Você tem dúvida? Eu não tenho. Acho pouco provável, assim como na última sessão. Mas vamos aguardar. A sessão começa às 4h30 da tarde. Normalmente, eles votam outros projetos que estão na pauta do dia, mas e depois que entra, né, esses projetos aqui, esses pedidos das instalações aqui das comissões, deve ser por volta de 6 horas da tarde. A gente espera que o presidente da Câmara, o vereador Paulera, tenha pedido a presença da Polícia Militar, porque sem dúvida alguma vai ser, como na última terça-feira, uma sessão tensa também. Até porque a Guarda Municipal vai estar presente também, então a gente imagina que não vai ser uma sessão tranquila, não. E aqui embaixo, infelizmente, sexo na escola, que foi a manchete de ontem. Ato sexual entre 2 alunos na sala de aula. A escola Mira Once Chalela despertou a discussão acalorada nas redes sociais. Até às 18 horas de ontem, a reportagem havia sido visualizada por nada menos do que 29 mil vezes no Facebook. Que coisa. Meu Deus. Absurdo, né? E eles próprios colocam, eles próprios visualizam, acessam, comentam. É um absurdo. É um assunto que está preocupando pais, alunos, educadores, mas não adianta só preocupar, não. Ele tem que ser discutido violentamente, realmente,
nas escolas, entre os educadores, na Secretaria de Educação, enfim. Vou tirar meu óculos, porque o meu problema é para perto. Eu vou começar com o Dr. Jorge. Qualquer pessoa, isso é verdade. Quando eu cheguei, já vou para 53, daqui a um mês eu faço 53 anos. Realmente essa coisa, depois dos 40 anos, qualquer pessoa pode ter e deve ter algum problema na visão, doutor? Na realidade, eu não vou falar em problema, né? Na realidade... A vista fica mais fraca, como é que é isso? O olho, ele trabalha que nem uma máquina fotográfica. E essa máquina fotográfica tem um mecanismo de zoom. E esse mecanismo de zoom, após os 40 anos, ele começa a ficar deficiente. Então, aquela pessoa que sempre enxergou bem de longe, enxergou bem de perto, a partir dos 40 anos, ele começa a sentir que para perto as coisas começam a ficar mais embaçadas. E, naturalmente, para melhorar a focalização da imagem, começa a esticar o braço até o momento que o braço já não satisfaz. Fica curto. Fica curto, né? E aí, normalmente, a conduta tradicional é o uso do óculos para perto, como você tem usado. E é lógico que a medicina ela vem atuando fortemente nessa área e tem muitas estratégias que permitem a correção dessa deficiência visual para perto. Dependendo da faixa etária do paciente, dependendo do tipo de grau que a pessoa tem, você tem correções que são realizadas na córnea. Na córnea é essa superfície transparente que nós temos no olho. E quando passa dos 50 anos, também já começa a ser levado em consideração procedimentos que são colocados lentes internas dentro do olho, substituindo o cristalino, né? O cristalino é uma estrutura interna do olho, e essas lentes também tem lentes hoje que corrigem para longe e para perto. Então nós temos estratégias com laser na córnea e nós temos estratégias através de lentes intraoculares. E é lógico que o paciente sendo avaliado, você vai explicar e ver qual que seria a situação mais pertinente para cada caso. A oftalmologia, eu acho que é uma especialidade da medicina que avançou muito, não é, doutor? Assim, violentamente e rapidamente, não é? Com certeza, com certeza. Eu tenho 18 anos de atuação na área e tem coisas que nós fazemos hoje rotineiramente e que quando nós começamos a trabalhar nem se imaginava que iria existir. Então, uma especialidade extremamente dinâmica, é uma especialidade com muita tecnologia envolvida. São José do Rio Preto, com certeza, é uma cidade que é expoente nacional em oftalmologia. Nós temos grandes profissionais na cidade que se destacam no cenário nacional. Isso fez com que formassem clínicas muito fortes, com muito investimento, né? Então, São José do Rio Preto tem uma condição ímpar em oftalmologia e a população de Rio Preto ela é beneficiada por isso. Doutor Guilherme, o senhor, antes da gente entrar aqui, o senhor estava falando, o doutor Jorge é especialista, como é que é, da parte, anterior. Me explica, anterior, e o senhor da posterior, como é que é isso? Se a gente voltar naquela comparação, doutor Jorge, do olho com uma máquina fotográfica, então a retina seria o filme da máquina, é o que está lá, uma membraninha que está no fundo do olho, ela vai receber a luz que está entrando no olho e vai transformar isso de uma maneira que o cérebro entenda como uma imagem. Então, a gente acaba trabalhando talvez até mais com doenças do que propriamente essa questão dos óculos, mas é uma estrutura fundamental para uma boa visão, né? Não adianta a pessoa estar livre dos óculos, a luz chegar focada na retina, mas se a retina não estiver bem, o processo não vai continuar para a gente poder enxergar. As doenças da retina, normalmente a gente fica mais atento na criança, na infância, tem algumas doenças que a gente tem que ficar atento, e mais na terceira idade, depois dos 60 anos, também algumas doenças são mais comuns. Tem alguma pesquisa que aponta assim, o homem tem mais problema de visão ou a mulher ou não? Todos estamos mais propícios a esse, né? Isso é curioso, algumas doenças que antes eram descritas mais em homens, mas que na verdade estavam relacionadas ao estilo de vida. E a mulher hoje trabalha fora, também tem estresse e se preocupa com tudo, então também a gente está vendo que essas doenças também estão
afetando mais as mulheres. Que tipo de doença, doutor? É uma doença mais que não é tão comum, é comum para a gente que está no consultório, que chama-se retinopatia serosa central. É uma doença que está muito relacionada, a pessoa tem uma predisposição e num período de estresse manifesta essa doença, que acaba sendo benigna, na maioria das vezes ela acaba se resolvendo sozinha. Mas a gente vê, isso era descrito em homens muito estressados, e hoje a gente vê as mulheres também chegando no consultório com esse tipo de problema. Dói ou não? Não, é um embaçamento central, a pessoa vê uma mancha, a visão não fica nítida no centro da visão. Quando você viu, ela já instalou? Já instalou. Mas ao longo de 3, 4 meses, normalmente se acaba havendo uma recuperação. Doutor Jorge, eu tenho visto, às vezes, Secretaria de Saúde, não só de São José do Rio Preto, mas por todo o Brasil, a gente vê mutirão de catarata, mutirão disso, mutirão daquilo. Por que está se fazendo isso? E existe hoje essa preocupação em tratar mais as doenças da visão? Com certeza, esses mutirões são muito importantes porque a gente faz com que a população, às vezes menos assistida economicamente, tenha acesso a uma qualidade de vida e uma qualidade de visão. Então, nós sabemos que a catarata é a maior causa de cegueira evitável do mundo. Então, esses mutirões, eles tiram muitas pessoas de uma situação de cegueira e transformam aquelas pessoas em indivíduos habilitados ao trabalho. Então, para o governo, esses mutirões são importantíssimos, porque essa pessoa que tem uma catarata e essa catarata provoca uma deficiência visual, ela não tem capacidade de trabalho. A partir do momento que aquela pessoa é operada, ela é reabilitada às suas funções. Então, eu acho que é uma situação que o governo age com inteligência, ao fazer com que essas pessoas tenham acesso a esse tratamento. Agora, o senhor estava falando, tem cirurgias fantásticas, né? Assim, poderosíssimas, que realmente reabilita a pessoa que vem perdendo a visão e de repente enxergar de novo. É maravilhoso. É muito interessante que a gente não fica no consultório criando uma situação de estímulo para que o paciente tome uma decisão cirúrgica, porque é uma decisão que tem que ser do paciente, não é o médico que tem que ficar estimulando. Mas a gente gosta muito de comemorar com o paciente no dia seguinte, quando ele toma essa decisão. Então, quando ele toma a decisão de fazer uma cirurgia que muitas vezes muda o cenário dele a nível de qualidade de vida, visual e tudo mais, a gente não estimula a tomar a decisão, mas a gente adora comemorar com ele no dia seguinte o sucesso alcançado. E que tipo de cirurgia hoje, quando que a gente faz, ou a maioria das cirurgias é feita hoje no consultório ou precisamos ir para um hospital, internar, aquela coisa toda? As cirurgias oftalmológicas normalmente são ambulatoriais. Ambulatoriais significa dentro de um centro cirúrgico, com toda a proteção, acompanhado de anestesista, porém são cirurgias rápidas, que normalmente o paciente vai ao centro cirúrgico andando, termina a cirurgia, ele sai deambulando. É lógico que a gente toma alguns cuidados, ele entra numa cadeira de roda por questões de proteção, mas o paciente está totalmente acordado e ele fica no hospital, que no caso é um hospital oftalmológico, cerca de 1 a 2 horas após o procedimento cirúrgico, só por uma questão de ver os batimentos cardíacos voltarem à situação normal, a checar se o paciente está tranquilo, e ele vai embora para casa sem curativo, sem tampão, em 90% dos casos. Lógico que isso é diferente dos tratamentos que o Guilherme ele atua, que na parte de retina já é um pouco diferente, o tipo de anestesia, o tipo de cirurgia, que daí ele está tratando uma patologia. No nosso caso, a gente está tratando um paciente ígido, saudável, saudável no sentido assim que aquela cirurgia vai restaurar a visão, vai restabelecer a visão, mas ele não tem uma doença ocular. O que se deve a isso? Essa simplicidade, entre aspas, seria na evolução dos tratamentos, eu não sei a palavra exata, mas a evolução na oftalmologia é tão grande que
já está tão simples assim? Eu nunca usaria a palavra simples, né? Eu acho que a tecnologia fez com que os tratamentos ficassem reprodutivos. E seguros. Então, reprodutivos, eficientes e seguros, mas nunca simples, porque não tem margem de erro. Uma coisa que não tem margem de erro não é simples. Simples é aquilo que você pode fazer uma vez, errar, fazer de novo. Né? E na visão, né? No nosso caso, não tem margem de erro, então não é simples. Você tem que ser eficiente, você tem que estar amparado por tecnologia de ponta, você tem que estar com uma equipe altamente treinada. E aí você consegue ter procedimentos reprodutivos e eficientes. Né? Você sai de 20 cirurgias num dia, numa tarde, talvez, aí, cirurgias de correção de miopia, e no outro dia você vê esses pacientes com 90%, 95% da capacidade visual em 12, 18 horas após a cirurgia. E nada disso é simples, mas é uma coisa altamente reprodutiva. O senhor disse que o senhor tem aí 18 anos já, né? Mais ou menos. Mais ou menos, quer dizer, quase 20 anos. E eu me lembro, por exemplo, eu tenho uma irmã que tem um problema mais severo do que eu, hoje já fez cirurgia também, mas eu me lembro de óculos, e qualquer um, né, deve se lembrar daqueles óculos enormes, aquelas coisas, fundo de garrafa, né, que chamava. Gente, foi muito rápida a evolução, essa coisa da busca do conhecimento de vocês. É incrível isso. O senhor buscou esse conhecimento fora? A oftalmologia no Brasil, como que está, doutor? Relacionada a outros? Ela está em paralelo assim, ela está junto com o que está acontecendo no mundo. Para você ter uma ideia, o laser que nós utilizamos no nosso serviço em São José do Rio Preto, ele é exatamente o mesmo laser que é usado na clínica que mais faz cirurgias no Japão. Né? Uma clínica que no Japão faz 10 mil cirurgias por mês. Essa clínica, o equipamento top dessa clínica é o mesmo que nós temos disponível em São José do Rio Preto. Nós temos uma cidade de 400 mil habitantes no interior do estado de São Paulo, com uma abrangência regional, mas nós temos tecnologia aqui que muitas capitais do país não dispõem. Né? Então existe sim muito investimento, né? Existe muito trabalho, e esse trabalho fez com que Rio Preto hoje, quando nós começamos, os pacientes saíam de Rio Preto para ir para Campinas, saíam de Rio Preto para ir para Ribeirão Preto, saíam de Rio Preto para ir para São Paulo. Hoje não é nada incomum nós recebemos pacientes dessas cidades e tratar aqui em São José do Rio Preto. Então nós estamos invertendo, né, a dinâmica. Né? Rio Preto hoje tem uma abrangência nacional em oftalmologia, com certeza. Nós estamos conversando com o Dr. Jorge Dias e também com o Dr. Guilherme Favaron. Eles são duas referências na área de oftalmologia, são do ORP, que é o Hospital do Olho aqui de São José do Rio Preto. Referência mesmo. Aliás, São José do Rio Preto deve e tem que se orgulhar mesmo pela referência na área da medicina, na área da oftalmologia, sem dúvida alguma, é uma excelência nessa área. Doutor Guilherme, eu não entendo e não tenho a menor vergonha de dizer disso, porque eu acho que essa troca de conhecimento e buscar esse conhecimento, eu me orgulho muito disso e sou curiosa mesmo. O doutor Jorge disse que o senhor, e o senhor já falou, o senhor trabalha com a retina. E a retina é a visão, né? É aqui, né? Aqui que a gente enxerga, né? A doença da retina é a mais séria. Sim. Né? Agora, o câncer nos olhos, em que pé que está isso, doutor? É possível você recuperar realmente a cegueira? Como que está isso? O senhor faz esse tratamento? É possível, não digo a cegueira congênita, como que está essa evolução? Justamente, quer dizer, o exame oftalmológico anual para qualquer pessoa, a importância dele é justamente a prevenção.
Então você falou de câncer, quer dizer, alguns tumores intraoculares, o ideal é que você detecte o problema numa fase inicial, que você hoje em dia já tem tratamentos realmente para tratar o tumor sem lesar o olho e você manter uma visão ainda boa do olho. Então já tem casos que, se a gente detectar os principais tumores intraoculares, quer dizer, na infância é o retinoblastoma, que é o principal, é daí aquela importância do teste do olhinho, que o recém-nascido tem que ser até nos primeiros 30 dias, importante seja até na maternidade, ou qualquer médico, mesmo pediatra, qualquer médico capacitado para fazer, que é para a gente detectar o reflexo vermelho, e aí nesse teste, se você não vê o reflexo vermelho, você vai fazer a triagem e encaminhar para o oftalmologista. Então você poderia prevenir essas causas de cegueira na infância, que é onde, do nascimento até os 7 anos de idade, é quando a visão está se desenvolvendo na criança como uma função do cérebro. Então o olho vai amadurecendo e o cérebro vai aprendendo a reconhecer aquela visão daquele olho, e então é aí que você vai detectar tanto o retinoblastoma, algumas outras doenças como a catarata congênita, ou algumas doenças da retina mais raras, mas que também podem ser tratadas. Já no adulto, o principal tumor seria o melanoma de coroide, que na verdade as mesmas células pigmentadas que nós temos na pele, onde é mais comum se falar do melanoma, no fundo do olho também essas células estão presentes e podem, a partir daí, o tumor aparecer a partir dessas células. E hoje em dia, se você detecta o tumor num tamanho bem pequenininho, você consegue tratar e deixar o paciente com uma visão útil, porque antigamente realmente a cirurgia era você teria que fazer a cirurgia para retirar o olho, e hoje em dia isso já é muito raro acontecer isso. Então a medicina vem avançando nessa parte da retina também, de uma maneira muito... Pelo menos uma vez por ano, então, é importante que a criança sempre, né, mas o adulto também procure um oftalmologista e faça um exame. Porque você vai poder detectar, além dos problemas de óculos, a gente vai poder detectar glaucoma, quer dizer, a pressão do olho elevada, então isso vai ser investigado. O exame do fundo de olho, essas doenças que a gente pode prevenir, e até muitas vezes a gente acaba fazendo diagnóstico de outras doenças sistêmicas, por exemplo, o diabetes. Às vezes a pessoa nem sabe que tem o diabetes, e a gente, pelo fundo do olho, consegue detectar já alterações que a gente acaba encaminhando para um clínico, e aí se confirma. E também o diabetes é uma grande causa de cegueira evitável, né? A gente pode... Então é uma coisa muito importante. Eu contando aqui, né, que quando eu fui a primeira vez no oftalmologista e que descobri que eu estava com um problema do braço ali, né, que ele começou a ficar mais curto, eu também descobri que a pressão do meu olho estava muito elevada. E aí me perguntaram se eu tinha problema de glaucoma na família, e descobri também que eu não sabia que o meu irmão tinha problema de glaucoma. E aí o oftalmo me falou, olha, pelo menos você tem que fazer. Eu tive que controlar a cada 6 meses, eu tinha que ver por conta dessa pressão elevada. Mas confesso que depois de um tempo não fui mais. É importante que se vá, com pelo menos uma vez por ano para estar fazendo. Agora, esse relaxo que a gente tem, não só eu, e acredito que várias pessoas, isso pode provocar, doutor, problemas mais graves, então. Sim, então justamente até isso. Com o passar do tempo, do ano, né, gente. Exatamente, porque doenças como o glaucoma, elas têm uma evolução muito lenta. Então a percepção da piora visual só acontece quando a doença já está muito avançada. Então, nesse caso, você já não consegue recuperar a visão. Então, o importante é detectar precocemente, tratar, porque hoje em dia, com tudo que a gente tem entre medicamentos, cirurgias, a gente consegue manter a pessoa com a visão preservada a vida toda. Olha, se você como eu estou levando uma lavada aqui desses dois. Entendeu? Eu acho que a gente realmente tem que procurar, assim como a gente tem que procurar dentista, tem que fazer check-up anual, a gente também tem que procurar o oftalmologista, e nada melhor do que a gente fazer esse exame. E hoje, pelo que eu estou vendo, antigamente era tudo muito caro, né? Assim como tratamento dentário, cirurgia plástica, tudo. Doutor Jorge, o acesso
ao oftalmologista e a esse tipo de cirurgia, por exemplo, o senhor falou de catarata, cirurgia laser, está mais fácil, está mais barato, as pessoas podem fazer esse tipo de cirurgia, está cabendo no bolso das pessoas? Marisa, eu acho que sim, porque se você imaginar, são procedimentos que não são procedimentos para serem repetidos, né? Eles são procedimentos que eles têm longevidade. Então, se você imaginar um paciente que ele é dependente de óculos, que ele usa lente de contato, e isso são despesas correntes, né? Lente de contato exige também que a pessoa compre aqueles produtos, faça asepsia, tenha os cuidados. Então, se a pessoa, não é o hábito do brasileiro fazer projeção econômica, né? A gente vê se cabe do nosso bolso atualmente. Mas se nós fizéssemos uma projeção, esses custos de óculos e lente de contato normais, eles pagariam uma cirurgia de 3 a 5 anos. Então, se uma pessoa, ao invés de ficar gastando com óculos e lente durante 3 ou 5 anos, ele teria o procedimento dele pago. E a cirurgia não dura 3 a 5 anos, a cirurgia dura muitas vezes até para a vida toda. Então, são coisas que eu acho que vale a pena a pessoa analisar, é uma análise. É lógico que o óculos é excelente, a lente é excelente, mas para aquelas pessoas que não querem depender dessas duas coisas, a cirurgia, então, ela não é tão cara, ela tem a longevidade e a segurança para o paciente ficar independente dessa situação. Eu acho que não é tão caro mais quanto já foi. A medicina... E divide hoje, igual cirurgia plástica, você está pagando em 10, 12 vezes, né? Na realidade, eu falo para você que isso nunca é o empecilho, né? O empecilho, às vezes, é aquele paciente que vai fazer uma avaliação e que ele não é um bom candidato para a cirurgia. Cerca de 10 a 15% das pessoas que nos procuram, às vezes procuram para fazer uma correção de óculos e você encontra uma outra normalidade. Né? Existe uma patologia que é relativamente comum no nosso dia a dia, que chama ceratocone. Essa patologia, que é isso, doutor? A patologia ceratocone é aquela pessoa que tem a córnea deformada. É a maior causa de transplante em pacientes jovens. Né? Então, esse ceratocone é uma causa, muitas vezes, de você não poder operar. O bom é que a gente tem detectado esses pacientes com essa patologia muito mais precocemente do que nós detectávamos antes. Então, antigamente, quando nós fazíamos o diagnóstico, muitas vezes o paciente já estava em estágio de transplante. Hoje, a gente consegue encontrar esses pacientes através dos exames mais rotineiros, precocemente, e daí nós conseguimos fazer tratamentos que vão evitar esse paciente de chegar até a necessidade de um transplante. Então, está melhorando nesse aspecto, né? A medicina está chegando antes da doença. A medicina foi muito mais curativa. Hoje a medicina está sendo muito mais preventiva. Então a gente está conseguindo fazer com que os pacientes alcancem estágios menores, né? A gente consegue atuar antes. No caso do Guilherme, importantíssimo na patologia do diabetes. Quer dizer, antes o diabético chegava no consultório praticamente cego. Hoje o diabético ele é orientado, ele vai procurar a consulta e com tratamentos ele consegue enxergar a vida inteira. Às vezes ele até descobre lá no consultório que é diabético. Sim. Ele nem sabe disso. Sim, né? Sim. Agora, o senhor falou uma coisa, eu não consegui, eu uso óculos, apesar de eu achar charme, legal, eu não consegui usar lente. Bem que eu tentei, eu não consegui. Eu falei, não, pera lá. Chega, eu tentei, não consegui, eu falei, deixa eu ficar com óculos. Apesar de ser pouca coisa, mas eu só para perto, para longe eu não preciso. Então eu não consegui. Eu posso tentar fazer a cirurgia, mas também pode ser que eu não consiga, ou não possa. Na realidade tem que avaliar o seu objetivo e o que eu posso te oferecer. Quer dizer, nós temos sempre que analisar aquilo que o paciente busca e aquilo que nós podemos oferecer. E tem que haver um equilíbrio, para não haver frustração. Você vai procurar uma independência hoje, pelo que eu estou vendo, para longe você enxerga muito bem, você tem uma necessidade, para perto, e se você vai a uma consulta, você está procurando sanar essa deficiência para perto. E aí nós temos que analisar dentro do conjunto de opções que nós temos, qual aquela que se encaixa e que vai poder atingir o seu objetivo. Tá certo? Então, se nós tivermos dentro
do arsenal, né, de ferramentas, de procedimentos, aquilo que possa atingir o teu objetivo, nós vamos falar, Marisa, isso aqui encaixa naquilo que você está buscando. Ou nós podemos falar, Marisa, vale a pena esperar um pouquinho mais, porque talvez ainda nós não temos aquilo que você está buscando. Então, acho que é importante a análise de cada caso. Ah, entendi. Olha, eu já botei meu óculos aqui para eu ler, porque para perto eu não consigo. Aliás, doutor, antes de eu fazer aqui, eu estou recebendo uma pergunta do Dimas Fernandes, já faço a sua pergunta. Eu tenho 30 anos de profissão, li muito, o tempo inteiro, com um TP, Sim. né? Então, são as letras lá Sim. na frente. Isso pode ter me condicionado a visão para perto, para longe, eu leio tranquilamente, lá para perto, isso pode ter, porque aí eu já vou processar todas as outras televisões que eu trabalhei. Enfim, pode ter tido alguma coisa ou não? O nosso olho foi feito para trabalhar. Para trabalhar. O nosso olho foi feito para enxergar. Eu sempre li muito. Na realidade, é ótimo, né? Você vai ganhando mais agilidade, mais destreza. Nosso olho está preparado para enxergar bem. Esse tipo de atividade não atrapalhou você, com certeza. Pelo contrário, pode até ter ajudado Você deve ter uma leitura dinâmica fantástica, muito, né? Porque para bater o olho numa tela, já pegar e ler, já soltar... né? Isso é verdade. Com certeza, não. A visão, realmente, quando ela é saudável, ela é maravilhosa e ela proporciona que você use e abuse dela, né? Quando a pessoa não está conseguindo, algum problema existe e a gente tem que detectar e tentar sanar. É DNA, doutor, data de nascimento antiga mesmo. Olha, o senhor Dimas Fernandes, ele perguntando para os dois, doutores, recentemente no Diário da Região foi abordado um assunto que é a degeneração macular, relacionado à idade. Ele quer que os senhores falem um pouquinho mais sobre exatamente essa degeneração macular. Ok, passar a bola para o Guilherme, que é da parte de trás. É a parte da retina. Então, doutor Guilherme, o que é essa regeneração macular? Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, que é a pergunta do Dimas Fernandes. Então, para a gente começar a entender, a mácula, na verdade, é o nome que se dá à região central da retina. Então, a mácula é a área nobre da visão, quer dizer, é a região da retina que vai receber a luz central para a gente poder enxergar os detalhes. Então, a leitura, uma visão de longe mais de detalhes, olhar o rosto de uma pessoa, conhecer a pessoa do outro lado da rua, tudo isso, a mácula que é responsável por isso. E o nome da doença já vem dizendo, degeneração da mácula relacionada à idade. Então, é uma doença que é a maior causa de cegueira nos países aqui do Ocidente, da Europa, Estados Unidos. Então, quer dizer, ela comete as pessoas mais da raça branca e mais comum após os 60 anos de idade. Então, a gente sabe que após os 65 anos de idade, 10% das pessoas já podem ter alguma alteração. Após os 75, 30% a gente vai encontrar alguma alteração na mácula relacionada à idade. Existe um espectro muito grande entre alterações iniciais que não vão trazer transtorno até alterações mais graves que vão realmente trazer um problema muito grande. Devido à importância desse problema, quer dizer, a população vem vivendo mais, principalmente nos países mais ricos. E, então isso é uma área que os países têm gastado muito dinheiro em pesquisa para justamente procurar reverter esse problema. E realmente a gente nos últimos anos, vem vivendo realmente vendo o sucesso desses tratamentos. Talvez nessa questão do avanço da oftalmologia, que você disse nos últimos anos, a gente vem vendo, a retina talvez seja a área da oftalmologia que está passando pela maior transformação de revolução. Os tratamentos, a gente tem que dividir, antes de falar do tratamento, vamos dividir a degeneração na forma seca, que é a forma mais comum, e a inicial. Então sempre começa com a forma seca. 10% dos casos vão evoluir para uma forma úmida, que é a forma mais grave, é uma forma que traz realmente uma baixa visual significativa e a pessoa vai sentir, os sintomas são um embaçamento central, então às vezes vai ter dificuldade para leitura, às vezes uma televisão,
distorção dos objetos. Então, linhas que são retas, as pessoas olham um poste, o poste faz uma curva, uma linha reta fica distorcida. Então, são sinais de que pode estar aparecendo essa degeneração da forma úmida. Os tratamentos para a forma seca que a gente tem é uma reposição de vitaminas que são importantes para manter essa região macular de uma forma mais preservada. Então, o que a gente tem hoje seria esse tratamento com vitaminas, reduz o risco de caminhar para a forma úmida. Uma vez instalada a forma úmida, que é a forma mais grave, então o que a gente tem de tratamento são drogas que são aplicadas com uma agulha muito fininha, um procedimento indolor, mas que são aplicadas dentro do olho, e esse remédio lá dentro do olho vai agir na retina e provocar uma involução desses vasos sanguíneos que são os causadores dessa doença. A gente, até o surgimento dessas drogas, a gente não conseguia falar em recuperação visual, quer dizer, o tratamento que existia era para perder menos visão. Quem tinha doença estava condenado a perder visão, se tratasse a perder um pouco menos. Com essas medicações que são aplicadas hoje dentro do olho, a gente começa a falar em ganho de visão. Então, realmente foi uma revolução. Os pacientes a gente tem aí mantido os pacientes com uma visão útil por muitos anos com esse tratamento. Doutor, nós vamos fazer um rápido intervalo. Depois do intervalo, eu gostaria que o senhor falasse. Eu estou me lembrando, tem algumas pessoas que têm aquela coisa da aguinha no olho, né? Eu gostaria que depois, não sei, eu acho que é uma questão mais da área do senhor, né? Então, nós vamos fazer um rápido intervalo e depois eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, e depois também eu quero fazer um questionamento para o doutor Jorge. Bom, Dimas Fernandes, eu acredito que a gente tenha tido essa aula aqui com o doutor Guilherme sobre a degeneração macular. Se você quiser saber mais alguma coisa, é só procurar o doutor Guilherme lá no ORP, que é o Hospital do Olho, aqui de São José do Rio Preto. O Opinião Cidade está conversando com o doutor Guilherme Fávaro e também com o doutor Jorge Dias. A gente vai fazer um rápido intervalo só para eles tomarem uma aguinha. A gente volta já já. Estou esperando vocês. Nova TV da cidade. Notícias, atualidades, esportes e muito mais. Aguarde. Itamaraty Contabilidade e Auditoria, 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, cada nova ideia, no que se aprende, o que se ensina, uma lição de vida, uma lição de amor, na nota de uma partitura, num projeto de arquitetura, em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor, tem um bom professor.
Restaurante Bom Demais. São mais de 9 anos de tradição, dezenas de variedades entre pratos quentes, saladas, churrasco, peixe e frutos do mar. A sobremesa é grátis, comida quente, ambiente climatizado, ótimo atendimento, credibilidade e respeito pelos clientes. Restaurante Bom Demais. Fica na Rua Marechal Deodoro, no centro, em frente ao Fórum. O restaurante é bom demais. Você é a favor da sustentabilidade? Então saiba que a vida também é recarregável. Seja um doador de órgãos. E avise sua família. A vida é recarregável. Leia diariamente no Diário da Região a programação da TV da Cidade, canal 16 da NET. Vem aí um novo e atento olhar sobre a nossa cidade. Aguarde. Estamos de volta aqui com o programa Opinião Cidade, aqui pela TV da Cidade. As perguntas estão chegando, mande para cá. Nosso e-mail é tvdaccidade@hotmail.com, ou você também pode telefonar. Eu perguntei da aguinha do olho, mas o doutor Jorge, doutor Guilherme também, Favaron, estou falando Fávaro, né? Não é doutor Favaron, é porque tem um outro doutor que é Fávaro, mas é o doutor Guilherme Favaron e o doutor Jorge Dias, que estão aqui com a gente. Mas eles estavam me falando que tem uma outra doença que é muito comum também, que é a do mosquitinho, como é que chama? O paciente, às vezes, ele vê imagens, né, como se fosse sujeirinha nos olhos, né? A gente chama de mosca volante. Mosca volante. Você está vendo assim também? Você está enxergando assim uns mosquitinhos? A gente vai saber mais sobre esse tipo de mosquitinho que aparece aí de vez em quando. Como é que é isso, doutor? É o doutor Guilherme que fala sobre isso. Vamos lá, doutor. As moscas volantes, na verdade, são um sintoma muito comum. A gente recebe todo dia no consultório muitos pacientes com esse tipo de queixo, e normalmente não tem gravidade nenhuma, não chega a ser uma doença. Eu diria que seria uma evolução natural do olho, quer dizer, esse sintoma acaba aparecendo porque dentro do nosso olho existe uma substância, um gel bem transparente que preenche o olho, e com o passar dos anos o gel vai sofrendo algumas alterações que permitem que se formem pequenas condensações ali dentro. Então essas condensações, quando a luz está entrando, antes de chegar na retina, ela passa pela condensação e provoca uma sombra na retina que a gente interpreta como esse tipo de sintoma. Ou tem gente que relata, estou vendo uma aranha, tem gente que fala que vê um fio de cabelo, uma bolinha. Isso muda muito com o paciente. O importante é a pessoa estar ciente de que, se for o sintoma antigo, então normalmente é essa mosca volante que não tem perigo, todo mundo tem um pouquinho de sintoma. Agora, um sintoma novo que apareceu há uma semana, a mosca volante é nova, o sintoma eu só vi uma pequenininha, agora estou vendo 2, 3, agora estou vendo uma grandona. Está aumentando. Está um enxame já no olho. São sintomas muito nítidos, esse tipo, a pessoa consegue definir bem quando aumentou. Então, nesse caso, a pessoa deve procurar um médico para ser examinada, porque não é comum, mas existe a possibilidade de haver alguma lesão da retina. Essa lesão, se diagnosticada a tempo, a gente pode prevenir, ou melhor, tratá-la com a aplicação de um laser e evitar um descolamento de retina, que realmente é uma patologia muito séria. Então, isso é uma questão, realmente a gente vê muitos pacientes que chegam com descolamento de retina, e a gente pergunta, tem 15 dias que eu estou vendo um mosquitinho aqui, estou esperando passar, não sabia o que era, e se ela tivesse procurado logo no dia seguinte, 2, 3 dias, ela poderia ter evitado o descolamento, que a gente poderia prevenir, mais uma doença que seria passível de ser prevenida. O descolamento, ele acontece em acidentes também? Alguns casos, as principais causas, traumatismo no olho, então uma bolada, um acidente automobilístico que a pessoa recebeu alguma pancada no olho, inflamações, doenças inflamatórias que podem depois no futuro gerar como problema o descolamento, ou normalmente o mais comum, até a gente falou de descolamento primário da retina, que na verdade é uma predisposição pessoal que a pessoa acaba desenvolvendo
e acaba aparecendo. Então, a pessoa está orientada sobre esses sintomas, é importante para poder a gente prevenir. Miopia, né? A miopia também é um fator de, teoricamente, o míope, principalmente miopia acima de 6 graus, também é um fator de risco importante. Então, o míope não basta só olhar, por isso que a gente diz que o exame tem que ser completo, não basta só lá trocar os óculos, tem que procurar outros detalhes do exame. E essa aguinha no olho, doutor? Que tem algumas pessoas que ficam até com lenço de papel, o tempo inteiro se enxugando. Já seria mais aqui. Doutor Jorge. Causas de lacrimejamento, né? Algumas pessoas têm. Tem várias, né? É bem amplo, né? Então, numa população mais idosa, o lacrimejamento pode ser feito por um mau posicionamento da pálpebra, né? Às vezes, nós temos 2 canaizinhos coletores do líquido. O olho é um sistema perfeito, onde ele tem uma produção de líquido. Esse líquido, ele drena para o nariz e para a garganta. Por isso que é muito comum, quando uma pessoa pinga um colírio, ela sentir o gosto do colírio. Tá? Verdade. E quando a pessoa se emociona por algum motivo, também tem coriza, quer dizer, o nariz escorre. Então, esse canal de drenagem do olho, ele às vezes ele pode ter obstrução, e essa obstrução do canal de drenagem faz com que ocorra o lacrimejamento. Então, ou por obstrução, ou por um posicionamento inadequado desse canal, a pessoa pode ter lacrimejamento. E tem outras causas também. Às vezes a pessoa tem um aumento de produção por uma alergia momentânea, por uma situação. Então você tem às vezes um excesso da produção, ou às vezes você tem uma falha na drenagem. Então, quer dizer, a pessoa que está tendo esse tipo de comportamento tem que ver o que é. Se ele está tendo uma produção exagerada, se ele não está tendo a drenagem eficiente. Agora, nós estamos recebendo aqui a pergunta do Wilson Focácio. Um abraço, Wilson, ele está sempre ligado aqui no Opinião Cidade. Por que a cirurgia de catarata é tão cara quando se trata de lente importada? E quem não pode comprar essa lente, o que deve fazer, doutor? Pergunta do Wilson Focácio. Essa questão de lentes importadas, Wilson, é o seguinte. Na realidade, nós temos uma produção de lentes nacionais que ainda está num desenvolvimento tecnológico que não atingiu o padrão dessas lentes que são mais caras por tecnologia. Nós estamos falando aí em produção. Por exemplo, tem uma marca que é a marca de lentes dos microscópios Hubble, das lentes fotográficas, que é vou falar uma marca, não seria muito conveniente, mas por exemplo, tem uma lente que chama Zeiss. Essa lente Zeiss é considerada a melhor lente que existe no mundo para microscópio, para máquina fotográfica, e também na oftalmologia nós temos lentes Zeiss. Então tem pessoas que às vezes vão querer usar esse produto. E se eles vão querer usar esse produto, eles vão acabar tendo um custo maior, porque além da qualidade existe a grife da marca. É lógico que tem lentes intermediárias e tem lentes mais em conta. Aí vai do cliente adequar ao produto que ele quer usar. E como são lentes importadas, a gente paga impostos sobre importação. Quer dizer, não somos nós oftalmologistas, na realidade é um insumo. Então a cirurgia às vezes encarece devido aos insumos que são usados na cirurgia. Então na cirurgia de catarata você tem cirurgias mais em conta com insumos mais baratos, cirurgias mais caras com insumos mais caros. Tem lentes que possibilitam a correção de longe e de perto. Então a pessoa está fazendo uma cirurgia única para o resto da vida, colocando uma lente que nunca mais vai ser retirada. Se ele colocar essa lente com 50 anos, ele viver até os 80 anos, essa lente vai estar no olho dele por 30 anos, proporcionando visão de longe e de perto. Então, o que é caro? Não sei, né? Tem que analisar. Né? Quer dizer, é uma coisa que todos os dias a pessoa vai acordar, vai enxergar de longe, vai enxergar de perto, do dia que ele fizer a cirurgia até o dia que ele for embora. E limpinho, né? Mas é o que eu estou falando para você. Cristalina. Essa questão do caro e do barato depende muito do enfoque, né? Eu acho o carro uma coisa cara. Às vezes, se você quer ter um carro, tem carro de 100 mil reais, de 200 mil reais. E ele te leva do mesmo jeito que um carro de 30 mil reais te leva. Lógico que a gente está fazendo um comparativo, sim, mas assim, você está fazendo um investimento para uma coisa dentro do teu olho para o resto da sua vida. Aí é oferecido um material que é mais seguro, mais eficiente e tal, mas ele tem o seu custo. Então, acho que é uma análise de valores, né? Não sei. A análise de caro e barato é uma análise de valores. Transplante, doutor, é o máximo, né? E com certeza a evolução na oftalmologia também está
altamente avançado. Transplante é um assunto interessante. Quando nós começamos há 18 anos atrás, a fila de transplante era uma fila de 2 a 3 anos. Então nós recebíamos um paciente que necessitava dessa cirurgia e a gente tinha que falar o seguinte para ele, falar, olha, você tem a necessidade de um transplante, nós vamos colocar você na fila de espera do banco de olhos. Que é nacional. Naquele momento não era. E você vai esperar durante aí 2 a 3 anos. Então você tinha um paciente que chegava e você falava para ele ficar esperando 3 anos para ele ter uma córnea. O estado de São Paulo, ele teve uma revolução nessa área, vamos falar mais a nível do estado de São Paulo. Hoje a gente inscreve um paciente para transplante e a gente espera no máximo 60 a 90 dias para estar submetendo esse paciente ao transplante. A notícia maravilhosa é que isso é uma fila única, independente de questão social e econômica. Então, é lógico que a pessoa, ao se inscrever, ela vai procurar o médico da sua confiança e vai fazer a inscrição. E tem os serviços públicos capacitados para transplante também. Então, é uma cirurgia que um paciente que tem a necessidade, em Rio Preto deve ter 4 ou 5 lugares que fazem através da rede pública e tem excelente trabalho. Então a questão do transplante realmente foi solucionada por ação governamental. E isso é uma coisa que a gente tem que... é uma grande conquista, né? Na realidade, os jornais eles sempre trazem as notícias ruins e a gente vê muito pouco enfoque as coisas boas que acontecem, né? Essa é uma delas. Essa é uma questão absolutamente fantástica E que o Estado de São Paulo resolveu, não foi o Brasil, foi o Estado de São Paulo. Tem estados no Brasil que ainda a fila é de 3 anos. Então é uma questão governamental e está de parabéns o governo do Estado de São Paulo por ter resolvido isso. E é o mais popular, né? O transplante mais popular. É o transplante mais realizado. Outra coisa boa sobre o transplante de córnea é que o índice de sucesso é muito alto, porque coração, rins, pulmão são órgãos vascularizados. E por serem vascularizados, o índice de rejeição é muito maior. A córnea, ela é avascular, não tem vaso sanguíneo. Por ela não ter vaso sanguíneo, é um transplante que o índice de sucesso é muito alto e o índice de rejeição é muito baixo. Não quer dizer que não tenha cuidados a serem feitos depois da cirurgia, mas é um índice de sucesso acima de 80% a 90% dos pacientes que são operados no tempo certo, na condição correta. Doutor, para a gente terminar aqui, eu perguntaria para os dois. Problema de visão, independente de raça, de problema social, né? Classe social, cor, raça, ele existe. Ou não, a gente não. O pobre tem mais problema, o rico tem mais problema, como é que é isso? Não. O problema de visão é que todas as pessoas em determinado momento da vida vão passar por algumas necessidades. Tem né? uns que cuidam mais e tem então, mais facilidade de tratar. Uma pessoa absolutamente saudável, depois dos 40 anos, vai precisar de um óculos para perto. Uma pessoa absolutamente saudável, depois dos 60 anos, vai apresentar um pouco de catarata. 30% dos casos vão apresentar degeneração macular senil. Então, na longevidade do ser humano, que está aumentando, né, a expectativa de vida da população está aumentando, isso faz com que nós tenhamos mais patologias do que quando a expectativa de vida era de 55 anos. A nossa expectativa está atingindo 80. Então, dos 55 aos 80, aumentou 25 anos. Nesses 25 anos, aumentou a quantidade de problema. Sim. Natural, né? Mas a gente está aí para tentar ajudar e tentar manter as pessoas... Ainda bem, enxergando longe, né? Bem. Olha, eu quero agradecer muito, doutor Jorge, parabenizá-lo, o trabalho que vocês desenvolvem lá no ORP, que é o Hospital do Olho de São José do Rio Preto. Eu tenho certeza que vocês... lá atrás, enxergaram longe e estão fazendo um trabalho tão bonito. Acho que tem todo um trabalho social atrás também, que eu sei que vocês fazem. E vem mais vezes aqui, é uma coisa tão gostosa, tão bonita. Deram uma aula aqui hoje, eu aprendi essa degeneração macular, muito legal. E tem esse trabalho que, tanto com criança quanto a terceira idade, eu particularmente acho que a deficiência pior que eu me imaginar cega, eu acho que é a pior coisa que pode existir para um ser humano. Marisa, assim, uma coisa que no consultório a gente tem experiências muito interessantes, né?
E eu passei por uma experiência que eu vou dividir com vocês, porque é uma experiência bacana. Eu consultei uma pessoa que nasceu cego, e essa pessoa chegou a ser professor e reitor de uma universidade no Mato Grosso. E essa pessoa, ela ia no consultório, mas o problema dele não tinha como curar. E teve uma ocasião que ele chegou com uma criança, e a criança também deficiente visual. E aí eu fiquei pensando na minha cabeça assim, eu falei, puxa vida, como é que pode, né? O pai teve o problema, casou, teve o filho nasce com problema, quer dizer, difícil, né? E daí na conversa com essa pessoa, ele falou, não, esse não é meu filho de sangue, esse é meu filho adotado. Eu adotei essa criança porque eu vou ajudar essa criança a não passar pelas mesmas dificuldades que eu tive. Então tem umas coisas de consultório que fazem a gente se sentir pequenininho, perto da grandiosidade do ser humano, né? Então essa pessoa, ela deu um exemplo de vida maravilhoso, né? E a gente procura no nosso dia a dia trabalhar com seriedade e levar esses exemplos e fazer um mundo um pouquinho melhor, né? Não sei se a gente consegue. Bom, qual que é o telefone lá do ORF? 3201.000. 3201.001.000. Que bom. 3201.000. Doutor Guilherme Favaron, obrigada. Obrigado, foi um prazer ter participado do programa. Acho que foi importante, a gente conseguiu falar sobre várias doenças que são realmente causa de muitos problemas e que a gente pode prevenir. Então, acho que informar a população sempre é a melhor saída para a gente conseguir todo mundo ter uma visão boa a vida toda. Com certeza, é importante procurar um oftalmologista pelo menos uma vez por ano. É importante. E levar a Marisa para fazer uns exames de glaucoma, dar uma olhada como é que está esse glaucoma. Medir o fundo do olho, a pressão, tudo isso, né, doutor? Levei uma lavada aqui, meu Deus, olha, com certeza, muito obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês, é maravilhoso, é muito bonito mesmo e eu confesso, para mim, eu acho que o sentido mais fantástico que a gente tem é a visão. Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigado. E a você que acompanhou o programa, obrigada pela companhia. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.